O ensinamento que nós estudaremos hoje está no livro Oceanos da Misericórdia, livro 2. Sheikh Nazim diz: para um murid, quer dizer, para um discípulo de uma ordem sufi, para um murid humilde, seguindo um murshid, quer dizer, um mestre sufi, se ele está consultando o murshid em todos os assuntos, é bom, mas para 3 coisas é uma obrigação. São para o casamento, o divórcio e viagens longas. Também para a peregrinação, para o Hajj, é necessária uma consulta com o Sheikh. Sheikh no sentido de murshid, no sentido de mestre. Se não for consultado, a pessoa pode ter alguns problemas. O Sheikh pode dar suas ordens por meio de sonhos, pois é proibido que gênios ou djinns, apareçam na forma do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e do Sheikh. Nós temos estudos sobre os sonhos, quem quiser pode nos solicitar. Quem quer que esteja pedindo melhorias no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala deve pedir um guia. Nós já estudamos isso recentemente, a necessidade de um guia. Então, ter um guia é o caminho mais rápido e curto para Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali perguntou ao profeta, sallallahu alaihi wasallam, qual é o caminho mais fácil para nosso Senhor? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: ó Ali, procure um amigo de Allah subhanahu wa ta'ala e permaneça em sua sombra. Uma sombra não vai se separar do homem. Então você poderá chegar fácil e rapidamente à presença do Senhor. O início do caminho é concordar com um guia. Então hoje vamos estudar uma das razões de por que aquele ou aquela que está numa ordem sufi deve consultar o sheikh dessa ordem, o mestre dessa ordem, para se casar, para realizar o nikah, casamento. Nós temos estudos sobre nikah, casamento, Nós vamos ver agora um aspecto aqui de porquê da autorização para nikah. Só para comentarmos por cima que para viajar é necessário autorização e também para o Hajj, para fazer o Hajj, a peregrinação a Meca, Temos estudos sobre o Hajj, pois há um risco em uma viagem longa, intercontinental. Então, através da tábua preservada, nós temos estudos sobre a tábua preservada da pessoa que pretende viajar ou fazer o Hajj, o murshid, o mestre, autoriza a viagem. Então, hoje, agora vamos focar no assunto de hoje, que é o porquê de pedir autorização para se casar. Hoje vemos inúmeros problemas que assolam as irmãs muçulmanas brasileiras quanto ao casamento. E esses problemas são razões óbvias do porquê de consultar com o murshid da ordem, o mestre da ordem, antes de casar com uma pessoa. Um primeiro tópico que iremos mencionar aqui é o mutá. O que é mutá? Mutá era uma prática que estava em voga antes do advento do Islã no mundo árabe. Era um contrato temporário entre um homem e uma mulher para manter relação sexual entre eles por um período específico de tempo. Isso é um casamento temporário. Então, o mutá nunca foi permitido no Islã, mas ele era tolerado no início do Islã. Mas os xiitas dizem que ele é permitido e ainda mantém essa prática até hoje. Este é mais um dos erros do xiismo. Nós temos um estudo sobre alguns erros do xiismo. O mutá não visa estabelecer um casamento sólido entre o homem e a mulher, constituir família, ter filhos. O objetivo do mutá é muito simples, pois o propósito dele nada mais é do que a gratificação sexual. Na Sura 4, Ayah 24 do Alcorão, que os xiitas justificam a partir dessa sura para a permissibilidade do mutá, simplesmente por ter nesse ayah uma raiz semântica da palavra em árabe istamtatum, que é você se beneficiou, que tem uma mesma raiz semântica de mutá, casamento temporário. Só que não é porque as palavras são semelhantes semanticamente que o Corão está liberando esse despropósito, E eles falam isso para dizer que o Alcorão libera essa prática do mutá, mas nesse mesmo ayah tem a proibição dessa prática. No mesmo ayah que eles dizem que está liberado, está explícito, sem nenhuma pirueta semântica, a proibição do mutá. Então, de maneira bem explícita, diz
neste ayah do Alcorão. As pessoas devem ligar-se em casamento não apenas por luxúria. Se unir num casamento temporário apenas para ter relações sexuais é casar por luxúria, o que está proibido e sempre foi proibido no Alcorão e no Islã a partir deste ayah, e não ao contrário. Antes do Islã, as pessoas faziam isso. Isso se manteve por um período de tempo, não porque o Islã liberou, mas sim porque o Islã teve dificuldade de erradicar essa prática permissiva, essa prática errada, né? Então, Ali, né, um dos califas bem guiados, temos um estudo sobre os califas bem guiados, e o único califa válido para os xiitas, dos que sucederam ao profeta Muhammad, explicitou de sua própria boca a ilegalidade do mutá. Imam Tirmizi relatou o seguinte hadith, né? Hadrat Ali ibn Abi Talib, né, quer dizer, Ali, o quarto califa bem guiado para nós sunitas, relatou que o profeta Muhammad, em ocasião da batalha de Khaybar, proibiu mutar com mulheres e de comer a carne de burros domésticos. Esse hadith sharif, quer dizer, esse hadith nobre, aparece em Sahih al-Bukhari e Sahih Muslim também. Então esse hadith ele é sahih, autêntico, forte, de 3 fontes diferentes, Tirmizi, Bukhari e Muslim, o que mostra que o próprio Ali, que é como que o maior ícone do xiismo para os xiitas, ele mesmo proíbe mutar, mostrando aí mais uma vez um erro explícito do xiismo, né? Em um outro hadith sobre o assunto, Sabrah al-Juhani relatou que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, proibiu o casamento temporário e disse: eis que é proibido desde este dia até o dia da ressurreição. Esse é um hadith Sahih Muslim número 1406. Imam Nawawi, o lema sunita do século XIII, muito estudado pelos salafis, disse que Al-Maziri disse: está confirmado que o casamento temporário era permitido no início do Islã, porque ele era tolerado, porque era já uma prática em voga, né? Então foi confirmado por muitas narrações autênticas mencionadas aqui que ele foi revogado. O consenso foi sobre sua ilegalidade. Então todos os ulemas sunitas tradicionais afirmam que o mutá, o casamento temporário, ele é ilegal, ele não deve existir no Islã sunita. Isso está no livro Sharh al-Nawawi Allah, Sahih Muslim 1406. Então é fácil comprovar que os X estão no erro quanto ao mutá ao acharem que o casamento temporário faz parte do Islã. Não faz e nunca fez. Ele foi tolerado por um tempo até ser dito como ilegal. Então é óbvio que os X estão no erro nesse aspecto, mas a pergunta que não quer calar aqui é: já que todos os sunitas sabem que mutá, casamento temporário, é proibido, por que os salafis fazem casamento temporário? Este é um dos golpes que os salafis aplicam em irmãs muçulmanas brasileiras, que se casam com um contrato inteiro em árabe, não sabem o que está escrito. Um sheikh salaf no Brasil faz o casamento temporário, sabendo que está fazendo o casamento temporário por 1 mês, 2 meses ou 3 meses, e após o término desse casamento, o marido some do Brasil, ou se a mulher foi até a Arábia Saudita, Egito, para casar com o marido manda a mulher de volta para o Brasil. E o sheikh salaf, que fez tal absurdo, sabendo que estava fazendo algo irregular, mente que não fez casamento nenhum, que nunca existiu de fato aquele casamento. Nunca existiu mesmo, pois o casamento temporário é proibido e não tem validade. Mas o detalhe é que a irmã muçulmana brasileira nunca soube disso, nunca soube que ela estava entrando num casamento temporário. Então isso é uma armação de sheikh salafis com muçulmanos salafis aí, uma prática totalmente reprovável pelo Islã sunita tradicional, mas infelizmente comum no salafismo. Então a mulher, a muçulmana brasileira, achou que estava se casando de verdade. Esse que é o golpe. E, de fato, ela não estava se casando de verdade, ela estava fazendo um casamento temporário. Mas por que um sheikh salaf autoriza um absurdo desse, né? Então, para evitar este golpe absurdo,
comum entre o salafismo e o wahhabismo, é indicado para as irmãs que seguem o sufismo que consultem o mestre da ordem antes de se casarem para proteger as irmãs desse tipo de golpe, dentre vários outros golpes. Outro golpe muito comum é o muçulmano querer um visto para morar no Brasil e querer casar só por essa razão. Esse golpe também é muito comum aqui no Brasil, em outros países, né? Há um artigo com o título "Quando o amor se torna assunto de Estado? Brasileiras envolvidas com muçulmanos estrangeiros via internet". Esse artigo é de Flávia Andréa Pasqualin, que na página 37 diz: dentre os relatos recebidos estão listadas denúncias de cárcere privado com alerta sobre a frequência desses casos, que é muito comum, em que o marido estrangeiro, logo após a formalização do matrimônio, muda completamente de comportamento, tornando-se agressivo e manipulador, ou interrompendo repentinamente o contato com a vítima, após obter o visto de permanência no Brasil. Assim, o Ministério das Relações Exteriores recomendou às brasileiras e aos brasileiros muita cautela com relacionamentos virtuais mantidos com estrangeiros com o propósito de celebrar casamento, a fim de que se protejam contra golpes e situações de risco. Então, este é um outro golpe muito comum aplicado por salafis e wahhabis, principalmente a obtenção de vistos para virem morar aqui no Brasil. Um pouco adiante nesse mesmo artigo vê-se o seguinte: a Embaixada do Brasil em Islamabad, capital do Paquistão, pede extremo cuidado e atenção às brasileiras que têm se comunicado pela internet com homens paquistaneses ou iniciaram um relacionamento virtual com alguns deles. A nota divulga que esta forma de comunicação e relacionamento tem sido cada vez mais procurada por homens paquistaneses a fim de obter visto de turismo para o Brasil com vistas à imigração irregular, e diz que na maioria dos casos estes homens já são legalmente casados no Paquistão e usam mulheres brasileiras como plataforma para obter vistos e estabelecer-se irregularmente no Brasil. E o Ministério das Relações Exteriores do Brasil também coloca em seu site esse alerta com igual conteúdo, né, que está aqui transmitido por esse artigo, só que ele substitui a palavra paquistaneses por homens árabes, em geral, né, porque esse golpe não é só paquistaneses que fazem, são sauditas, são homens de Emirados Árabes, do Kuwait, egípcios, né. O Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, também já difundiu amplamente a seguinte nota: foram recebidos vários relatos de algumas embaixadas no Brasil, nas regiões do Oriente Médio e do Norte da África, sobre o aumento do número de solicitações de vistos permanente por motivo de casamento e reunião familiar entre nacionais brasileiras e cidadãos árabes de diversas nacionalidades. Nessa nota, surgiu um novo dado, que é a existência de grande diferença etária entre a cidadã brasileira e o nacional árabe, o qual, em geral, revela ser desprovido de recursos financeiros ou qualquer vínculo empregatício. Então, é comum que paquistaneses, egípcios, sauditas, enfim, árabes, salafis de diferentes países tenham uma idade, sejam mais jovens, tenham aí seus 20 e poucos anos, 30 anos, e eles pedem em casamento e ficam noivos de irmãs muçulmanas de 50 anos, 40 e poucos anos, com uma diferença grande de idade, e eles são totalmente desprovidos de recursos financeiros e qualquer vínculo empregatício. Eles não têm trabalho lá onde eles estão, ou tem algum trabalho que não sustenta eles, e eles não têm nenhum recurso financeiro. Então há também, além do golpe do visto, o golpe de começar a solicitar dinheiro da noiva brasileira, pelas mais diferentes dificuldades que supostamente o noivo muçulmano salaf está passando em seus países de origem, né, ou em seu país de origem. E muitas irmãs brasileiras muçulmanas mandam dinheiro para o seu noivo para ajudá-lo, sendo que não existe aquela situação crítica que o salaf diz. O salaf apenas manda uma foto ou algumas fotos quaisquer para comprovar tal coisa, que ele pode pegar qualquer foto em qualquer site da internet, e ele costura uma história com a sua noiva brasileira, que às vezes sustenta essa história por anos para ir tirando dinheiro dessa muçulmana brasileira que está iludida, que vai casar com esse jovem muçulmano, né? Mas pode acontecer de que o casamento não seja, enfim, por um contrato abusivo. Aliás, esse é um outro tipo de golpe que a gente só vai
comentar aqui rapidamente que existem casamentos em que, às vezes, de fato, há o casamento, existe o casamento, só que o contrato é tão abusivo, o contrato, por exemplo, prevê cárcere privado da muçulmana brasileira, né? O que é algo inaceitável. Então, existem casamentos em que há contratos abusivos dessa forma, mas pode ser que a pessoa esteja casando não por um contrato abusivo, que a mulher esteja casando não por mutar, não por um contrato temporário, ela esteja casando não para que o marido lá obtenha um visto, e que ela esteja casando não para ser extorquida por dinheiro, sendo que esses são os golpes mais comuns, e que esteja então casando de fato com uma pessoa que vai vir aqui e vai morar aqui. Será que a muçulmana brasileira sabe com quem realmente ela irá casar? Esse é uma outra coisa muito grave. Há poucos anos atrás, um egípcio do grupo terrorista Salaf Al-Qaeda, né, casou com uma muçulmana brasileira e passou a viver com ela em São Paulo. O nome desse terrorista é Mohamed Ahmed El-Sayed Ahmed Ibrahim. Possivelmente essa irmã muçulmana brasileira sequer sabia que estava casando com um terrorista Salaf, e ela teve um filho dele. Mas quem não é muçulmano ou muçulmana pode estar se perguntando: por que uma muçulmana casa-se então com um estrangeiro, sabendo que pode estar sendo vítima de inúmeros golpes, né? Ou eventualmente até casando com um terrorista? A mulher muçulmana só pode se casar com um homem muçulmano. E como no Brasil a quantidade de muçulmanos é pequena, a mulher muçulmana, por falta de opção, acaba buscando estrangeiros para realizar o sonho de se casar. No judaísmo, uma pessoa é considerada um judeu se nascer do ventre da mãe judia. No Islã, para que uma pessoa nasça um muçulmano ou uma muçulmana, deve nascer de um pai muçulmano. É comum que o pai influencie a religião da família. Se não for um pai muçulmano, a criança tende a se ligar a outra religião, por influência do pai não muçulmano. E acontece muito de mulheres muçulmanas que se revertem ao Islã e já são casadas com um cristão, por exemplo, que ao tentarem praticar o Islã e manterem o casamento ao mesmo tempo, o marido dá um ultimato para que elas saiam do Islã. E nós já vimos várias irmãs saírem do Islã por pressão do marido não muçulmano. Então, essas são algumas razões do porquê da mulher muçulmana que ela deve se casar com um homem muçulmano obrigatoriamente, para que ela consiga permanecer no Islã e para que seu filho, sua filha também permaneça no Islã. Enfim, para encerrar o tema de hoje, fica bastante claro que a mulher precisa ter uma atenção redobrada, triplicada. A mulher muçulmana, né, precisa ter uma atenção até dobrada, triplicada, para poder se casar com um muçulmano. Por essa razão, pede-se que ela consulte o mestre da ordem para que ele libere o casamento dessa irmã. Essa é uma forma da ordem Naqshbandi de proteger as irmãs muçulmanas. Inshallah.